Então, nesta aula, primeiro nós vamos corrigir as páginas 17 e 18 e depois nós vamos continuar com o nosso conteúdo de gramática. Então, olhem aqui comigo na tela, certo? A página 17. Na tarefa, páginas 17 e 18, são trabalhadas aí algumas figuras de linguagem. De tempo em tempo nós revisamos algumas, né, no nosso material, durante as aulas, e aqui aparecem algumas figuras de linguagem. Então, eu vou pedir para que você me acompanhe um pouquinho. Aqui eu ainda não estou na página, eu vou retornar até a página 17, tá? Esses daqui são os exercícios que nós fizemos na última aula. Opa! Meu livro está dando uma travadinha hoje, tá, pessoal? Então, um pouquinho de paciência, só um pouquinho. Então, lá na página 17, né? Parece que o de vocês é com o trecho de As Formigas, não? Das formigas. Essa é a página 18. Eu estou tentando aqui, só um momento. A menina azul, né? Agora Sim, cheguei a na página 17, 18. ele foi. É que ele estava travando Aí. na 18. Então, aqui, a primeira parte é com esse texto As Formigas. Releia 2 estrofes do poema As Formigas. Brenda, leia essas 2 estrofes para nós, por favor. Vede, enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. Também quando chega o frio e todo o fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome. Muito obrigado. Brenda, quem que você indica como próximo leitor da aula de hoje? Quem quer ler? Eu quero. Então é a Verônica. Verônica. Pode ser? Então tá bom. Então nosso próximo leitor será a Verônica. Então é o seguinte, agora a letra A pergunta assim para nós. A que personagens as ações destacadas na primeira estrofe estão se referindo? Quem está cantando? Quem está trabalhando? As formigas. Então, cantando são as cigarras, né? E Quem trabalhando? canta é cigarra e quem trabalha é a formiga. Isso. Ótimo, tá aí a nossa Cigarra tá resposta. gostosa. Certo? Aquela história que a gente já conhece da formiga cantando, da cigarra cantando, fazendo festa e a formiga trabalhando para o período de inverno. Agora vamos para a letra B. Quais são os adjetivos utilizados para caracterizar essas personagens? Que adjetivos que apareceram ali? Vocês conseguiram observar? Negligente e prudente. Isso mesmo. A cigarra é a negligente, né? Negligentes e prudentes, certo? Então, negligentes e prudentes. Lembrando que os adjetivos, eles dão características, eles qualificam os seres, certo? Agora veja, assinale a alternativa correta quanto ao emprego dessas ações e desses adjetivos. São ações normalmente praticadas por seres humanos e adjetivos empregados para caracterizá-los. São ações normalmente praticadas por seres inanimados, ou seja, seres não vivos, e adjetivos utilizados para se referir a animais. Qual que vocês marcaram? A primeira. A primeira. E aqui eu quero ter uma conversa com vocês. Então, essa página é sobre uma figura de linguagem chamada personificação. E antes de lermos ali com a Verônica, eu quero que vocês prestem um pouco atenção aqui em mim. Quando que nós temos personificação, certo? A personificação é uma figura de linguagem em que nós atribuímos a animais e a seres inanimados
características e atitudes humanas. Então, quando eu falo assim para você, o dia acordou feliz. O dia não é ser humano. Então, o dia não acorda e o dia não fica feliz. Então, quando eu digo o dia acordou feliz, isso é uma personificação. Ou quando eu digo assim para você, a rua estava alegre e Vai pro outro quarto movimentada. agora. Ana, Oi? vai pro outro quarto. Mãe! Pessoal, fechem o microfone, por favor, tá bom? Então, é o seguinte, a rua estava alegre e movimentada. Alegre não é uma característica, certo, de rua. É uma característica de ser humano. Então, de novo, ali nós temos personificação. Agora nós teremos a contribuição da Verônica com a leitura aí do conceito de personificação, que tem outro nome, pessoal. Personificação também pode ser prosopopeia. Verônica, faça a leitura aí para nós. A figura de linguagem é um recurso utilizado para tornar os textos mais expressivos e poéticos. Consiste no emprego de palavras em um sentido diferente daquele em que comumente são utilizadas. Pode continuar? Pode continuar. A personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem utilizada para atribuir características ou ações humanas e seres inanimados ou irracionais. Ótimo. Obrigado, viu? Então, o seguinte, agora, o que eu quero que vocês observem comigo? Aqui vocês vão fazer uma marcação no final dessa caixinha aqui onde eu coloquei a seta, a personificação ou prosopopeia. Então, esses dois nomes são sobre a mesma coisa. Essa figura de linguagem tem dois nomes, personificação e prosopopeia. Então, ó, atribuir características ou ações humanas. Eu vou marcar aqui para nós essa informação. Características, ações humanas. Então, quando nós pegamos características e ações humanas e atribuímos a seres inanimados ou irracionais, nós estamos diante de uma prosopopeia. Alguma pergunta, pessoal, sobre este conceito? Não? Então vamos para a página 18, a outra metade da nossa tarefa. Aí, Verônica, quem que você indica como próximo leitor hoje? Quem quiser ler. Quem quer ler? Eu. Então vamos lá, Lara. A Lara vai ler a primeira metade, a primeira coluna do poema. Quem lê as últimas 3 estrofes? Professor, Oi. não pode deixar. Então, a segunda metade o Thales vai fazer a leitura. Então vamos lá. A menina azul, a primeira coluna será lida pela Lara e a segunda coluna será lida pelo Thales. Certo? Lara, por favor. A menina azul é fresca como um azulejo e tem lago nos olhos. A menina azul é a fada que pintou o céu. A menina azul é a água marinha do anel. A menina azul, quando se zanga, fica azul escuro. E quando ri, tão clara como regato. Obrigado, Thales. A menina azul tem sonhos azuis, como peixes ondulantes. A menina azul tem sangue azul, como tinta de escrever. A menina azul é uma princesa de tule que dança os tons do azul, azul, azul. Obrigado. O texto é da Luísa Ducla Soares, A Menina Azul, certo? Foi publicado em Lisboa em 2007. Pessoal, do que trata este poema? O que vocês acham que é essa menina azul? É um poema falando sobre, comparando essa menina azul com coisas que tem esse tom. Que tem esse tom, mas vocês acham que
ela é comparada com coisas que têm esse tom, por quê? Qual característica vocês acham que ela tem? Olhem a primeira estrofe. Os Olhos olhos azuis dela. Isso, parabéns. Então aí, na letra A, é só para nós conversarmos, certo? Sobre o assunto do texto. Esse texto ele está falando de uma menina de olhos azuis, que vocês acabaram de dizer, aí a Verônica falou para nós. E no restante do texto é o que a Brenda conversou conosco. A Brenda falou aí, olha, é porque ela vai sendo comparada com coisas que têm esse tom, que têm essa cor. Então, durante todo o texto, ela é comparada com coisas, lugares, objetos que são azuis. Por quê? Porque ela tem os olhos azuis, certinho? Agora vamos lá para a letra B. No poema foi estabelecida uma relação de comparação explícita entre alguns elementos. Quais são esses elementos e em quais estrofes isso ocorre? Antes de respondermos a letra B, eu quero explicar assim para vocês. Espera aí. Quando ele fala comparação explícita, é porque aparece uma palavrinha lá que indica que ali acontece uma comparação. Por exemplo, quando eu digo para você, ele come como um boi. Eu estou comparando ele com um boi, mas tem a palavra como aí. Esse como estabelece uma comparação explícita. Ela parece uma bailarina. Parece, esse verbo aí indica que é uma comparação explícita. Então, para que eu diga que a comparação é explícita, eu preciso de palavras que indiquem que essa comparação está acontecendo. Ela não pode estar escondidinha no texto. Então, agora nós vamos lá no texto, vamos olhar essas comparações explícitas, certo? Para registrarmos na letra B. Olha, a menina azul é fresca como um azulejo. Então, venha da palavra como aí. Isso é uma comparação explícita. Então, na primeira estrofe, ela é comparada com um azulejo. Na segunda, a menina azul é a fada que pintou o céu? Não tem. A menina azul é a água marinha de um anel? Também não tem. Água marinha é um nome de um tipo de pedra preciosa, tá? Agora vamos para a quarta estrofe. A menina azul se zanga, fica azul escura e quando ri, tão clara como um regato. Então, na primeira estrofe, ela foi comparada com um azulejo e na quarta estrofe, ela foi comparada com um regato. Então, venha dessa palavra como. Na quinta estrofe, olha lá onde tem o como. Ela é comparada com o quê? Peixes Isso, Também, não? ondulantes. peixes E também ondulantes. Oh. E na sexta estrofe? Tinta de escrever. Ótimo! Então nós vamos colocar agora na resposta da letra B, certo? Essas comparações que nós encontramos. Então, peraí. Eu vou colocar por estrofe, certo? Primeira estrofe. Ao azulejo. Quarta estrofe. Ao regato. Quinta estrofe. Peixes ondulantes. Sexta estrofe é com a tinta, é isso? Isso. Sexta estrofe. Tinta, a tinta, aqui eu vou ter que colocar o acento indicativo de crase. A tinta de escrever. Ponto. Então aqui vocês têm a resposta da letra B.
Pessoal, posso seguir para a letra C? Sim. Então, olha só. Sublinhe no poema as palavras empregadas para estabelecer essa relação de comparação. Então, olhem só, eu acho que eu já entreguei essa resposta para vocês, mas tudo bem. Qual que é a palavra que estabelece essa comparação explícita no poema? Como e tão. Então, ó, como, aqui também, como, de cá, como, ainda falta o como ali da quarta. Opa! O como ali da quarta estrofe. Pronto. Então, nós marcamos o tão ali indica intensidade, tá? Tão clara, muito clara. O tão ali não é comparação, tá bom? É só o como. Então vocês vão marcar a palavra como na primeira, na quarta, na quinta e na sexta estrofe. Quem é o nosso próximo leitor? Eu. Quem falou? Não apareceu o nome aqui para mim? Eu. A Júlia. Júlia, faça então aí a leitura para nós desse conceito de comparação. A comparação é a figura de linguagem que ocorre quando está estabelecida uma aproximação de dois elementos, entre os quais existe uma semelhança, por meio de um elemento comparativo explícito, a fim de realçar uma qualidade do primeiro elemento. Muito obrigado, Júlia. E aí, o que nós temos que conversar juntos aqui, tá? Vocês estão aí vendo comigo nessa página comparação. Comparação, eu já disse, tem que ter uma palavra lá na comparação que seja explícita, tá? Que explicite a comparação entre um ser e outro, mostrando as semelhanças entre eles. Então, para que seja comparação, tem que ter palavras como a palavra como, tanto quanto, ou então a palavra parece, semelhante a. Se não tiver uma palavra assim, não é comparação. Aí nós vamos ver agora, na página 19, o que é quando não tem essas palavras. Então eu peço que todo mundo continue comigo lá na página 19, certo? Vou espelhar aí para vocês a página 19 do nosso livro. Releia algumas estrofes do poema. Algumas estrofes do poema da atividade anterior. Então, olhem as estrofes. A menina azul é fresca como um azulejo e tem lagos nos olhos. A menina azul é a fada que pintou o céu. A menina azul é a água marinha de um anel. A que elementos a menina é comparada na segunda e terceira estrofes? Então, na segunda e na terceira, a que ela foi comparada? Os que estão aí nos quadrinhos verde e amarelo. A fada que pintou o céu e a água marinha do anel. Ótimo, Thales. É comparada a fada que pintou o céu e... Opa! Deu um errinho aqui. E a água marinha de um anel. Então, são aí esses seres, né,
que a menina azul foi comparada. Agora observe aí comigo. Qual palavra o eu lírico emprega para fazer essas comparações? Qual que é a palavra ali que conecta um ser no outro para comparação? Ah, Oi? Olhem só. A palavra que conecta ali é um verbo. É o verbo ser. Ó, a menina azul é a fada que pintou o céu. A menina azul é a água marinha de um anel. Então, ali nós estamos vendo, certo? A presença de um verbo que faz essa conexão, que é o verbo ser, que está flexionado ali. É. Então, agora nós vamos registrar lá na letra B assim, ó. O verbo ser flexionado na terceira pessoa do discurso. Eu vou organizar aqui para que vocês consigam ler a resposta toda. Pronto, tá feito. Podemos seguir para a letra C? Na primeira estrofe, com que intenção o eu lírico afirma que a menina tem lagos nos olhos? Olhem lá de novo na primeira estrofe, ó. A menina azul é fresca como um azulejo e tem lagos nos olhos. Ela não tem realmente lagos nos olhos. Então, por que ele falou que ela tem lagos nos olhos? O lago é azul e o olho dela é azul. Eu acho porque tá querendo referir a cor do lago e a cor dos olhos dela. Isso, pra então, indicar a cor pode dos olhos falar. como lago? Isso. Então, é o seguinte, nós vamos falar assim. Ele realiza uma comparação implícita entre a cor dos olhos da menina e a cor de um lago. Então, ele está comparando de alguma maneira a cor dos olhos dela com a cor da água do lago. Só que o que você tem que observar? Não tem palavra como, não tem parece, ou qualquer outra expressão que indique essa comparação de maneira explícita. Então vejam que aqui na resposta eu coloquei que ele realiza uma comparação implícita. Olha aí, ó, na nossa resposta, certo? E isso faz diferença. Muda completamente a ideia expressada, porque agora nós não estamos mais vendo uma comparação explícita. Nós estamos vendo uma metáfora. Olha nessa explicação aqui nesse quadro, que será lida pelo nosso próximo leitor. Quem que é o próximo leitor agora? Pode eu? Pode. Única Olha, coisa que o livro saiu da tela, pessoal, eu vou ter que entrar de novo. Como vocês estão com o livro no papel, enquanto eu estou reabrindo o livro, você vai fazendo a leitura para nós vamos conversando, certo? Então, pode começar a leitura. a metáfora é a figura de linguagem que ocorre quando há o uso de uma palavra no sentido figurado, substituindo outra em virtude de uma relação de semelhança entre elas, ou seja, é a comparação sub, sub, nossa, eu tô dormindo, calma. Subentendida a ser a presença de um elemento comparativo. Muito obrigado. Então, certinho, Lulu.
Aqui, nessa caixa, nós temos uma explicação do conceito de metáfora. E aí eu vou pedir para que vocês prestem bem atenção aqui em mim, tá? Os conceitos de metáfora e comparação, eles são muito parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, vou repetir para você. Na comparação, sempre aparece uma palavra ou expressão que demonstra de maneira muito explícita, aberta, que ali está acontecendo uma comparação entre os seres. Na metáfora, não. Essa comparação é feita de maneira implícita, escondidinha. Então, quando ele fala assim, ó, a menina azul é a fada, ele está comparando a menina com uma fada. Mas ele não disse a menina azul é como uma fada. Ele fala é a fada. Então ali eu tenho uma comparação implícita. Vamos retornar ao livro agora e vamos fazer o exercício 3. Nós vamos terminar juntos esses exercícios sobre comparação e metáfora, tá bom? É a meta da nossa aula de hoje. Leia agora mais um poema. Quem é o leitor de agora, depois da Lulu? É pra eu escolher ou é a pessoa que se voluntaria? Pode escolher, Lulu. Ah, tá. Tá. A Verônica já foi, o Thales já foi, a Brenda já foi. A Andressa já foi? Quem? A Andressa? A Andressa não leu hoje. Então pode ser a Andressa. Então, Andressa, faça a leitura para nós desse poema, O Limão. Agora preste atenção. Se a vida for um limão, em um copo de água natural, cria o gelado, com o açúcar a gosto, para não ter desgosto. É sempre a vida mudada, de limão para limão. Opa, legal, né? Ele brincou com aquela ideia que se a vida te dá limões, faça uma limonada, né? Que é uma espécie de sabedoria popular. Então, o limão que é azedo pode virar um suco. O que o eu lírico quis expressar nesse poema? O que vocês acham? O que os limões representam? Os limões representam uma vida. Limões representam a parte A parte ruim da vida. ruim, As dificuldades. Isso, a parte ruim, Ruim. as Aí dificuldades. ele mostra que a gente consegue colocar açúcar para melhorar a vida. Isso mesmo. Então, Metaforicamente falando. ele fala que sempre tem um jeitinho de melhorar a situação. Então, você pode pegar os limões que aparecem na vida e transformar em uma limonada. Agora eu Professor. peço para você. Oi. Eu acho que fala mais ou menos, tipo assim, essas coisas aí que o Gabriel falou, mas assim, não é a maneira que o mundo deveria ser, mas o mundo não é perfeito. Sim, tem essa ideia também, Thales. Com certeza. Olhem só. Aqui eu estou com a letra B, já na página 20. Assinale a alternativa que indica o provérbio a que esse poema faz referência. É dando que se recebe. Ai, gente, o nosso livro fechou de novo, tá? Apressado come cru. Se a vida te der limões, faça uma limonada. Quem não tem cão, caça com gato. Qual desses ditados é o que foi usado para pensar o poema? Se a vida lhe dar limões, faça uma limonada. Eu acho Perfeito. que quem não tem cão caça com gato, hein, professor? Combina, não combina com esse poema? É. É verdade, Thales, você tem toda a razão. Ele é um gênio. Thales, assisti um desenho animado esses dias. Lembrei de você? Eu assisti o Castelo, sabe? Rá-Tim-Bum? Não, o Castelo do mesmo diretor de A Viagem de Chihiro. Acho que é o Castelo Voador. Já assistiu? É o Castelo do Hou. Isso! Castelo do Hou. Esse Eu mesmo. assisti também, é muito bom. Só que eu lembro
Thales é aquele Castelo Rá-Tim-Bum. Não, é porque o Castelo Voador é uma animação japonesa de muita qualidade, é muito bom de verdade. Sim, falar nisso. Tem disponível na Não, Netflix. isso aí também falando de anime, eu já lembrei o que eu sonhei. Eu sonhei que eu era o Naruto. Eu tava ali segurando sem chakra, fazendo. Não, mas foi muito bom. Nossa, eu não queria ter acordado. Thales, me ajuda aqui. Qual é a metáfora Eu tinha tamanho empregada de nesse gente no poema? sonho. Vocês me falaram já. A vida é comparada a quê no poema? Ah, uma coisa ruim? Não, mas que coisa é essa que está lá no poema? Qual que é o Os objeto, o ser? limões. Os limões. Então, a vida é comparada a um limão. A algo azedo, certo? Então, tá aí. A vida é comparada a um limão. Com que finalidade o eu lírico utilizou as palavras limão e limonada no último verso? Vocês já falaram a diferença entre o limão e a limonada. O que tem na limonada que não tem no limão? Açúcar. Açúcar. Então a limonada é doce, né? Então, limão e limonada foram colocados como ali no poema? Em quê? E o limão, ele pode ser azedo, mas se colocar açúcar, ele pode virar doce. Então, mas eles estão em oposição. Limão e... Só um momento. Limão e limonada foram colocados em oposição, certo? Mostrando que algo azedo pode se tornar doce. Agora aí, na número 4, ele pede para nós criarmos uma frase que seja uma comparação e uma que tenha uma metáfora. Alguém me oferece aí um exemplo de comparação? Pode ser do texto que a gente leu? Ou Pode. qualquer outro que a gente inventar do nosso cabeça? Tá. A vida é como um limão azedo. A vida é como um limão azedo. Isso é uma comparação. Agora vamos para uma metáfora. Indiquem uma metáfora, por favor. Eu vou deixar com as outras pessoas. A gente pode pegar a frase de cima. Se nós tirarmos a palavra como, vira uma metáfora. Ó. É bom até para a gente comparar. A vida é um limão azedo. Viram? Então, na primeira opção, vou dar um zoom aí para vocês. É uma canção infantil. Nós temos a palavra como. Já na segunda, que nós colocamos aí na nossa resposta, nós só temos o verbo ser, certo? Então, nessas situações aí, certo? Na primeira nós temos uma comparação e na segunda nós temos uma metáfora. Enquanto vocês redigem essa resposta, eu quero agendar a nossa próxima tarefa, tá? Vocês farão para mim a página 29. É um conteúdo que eu não expliquei ainda, tá bom? Então, estou agendando aí com o grupo a tarefa na página 29. E é uma espécie de introdução ao estudo do sujeito. Aí, na próxima aula, eu vou corrigir essa página 29, vou explicar o que é sujeito e nós vamos seguir juntos, tá bom?
Então, agora aqui, ó, a nossa próxima aula é na semana que vem, né? Vocês já receberam o horário da semana que vem? Não? Não, Ainda acho que não. foi Ainda não, igual a dessa gente semana, recebe terça-feira. mais ou menos tipo, bem domingo à noite. Entendi. Mas a gente descobre juntos, tá bom? Agora, para terminar essa etapa em que nós estudamos as figuras de linguagem, eu preciso ler com vocês essa explicação que eu já fiz aqui, mas nós vamos ler a que também está no livro, juntos. A metáfora e a comparação são figuras de linguagem bastante empregadas em textos literários, como nos poemas explorados nesta seção, podendo ser confundidas por sua semelhança. Para diferenciá-las, veja a dica a seguir. A comparação ocorre geralmente quando contrapomos um elemento ao outro por meio das palavras como, qual, que, do que, etc. E do emprego da qualidade comum entre eles. Por exemplo, a vida é azeda como um limão. Então aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um marcador e nós vamos marcar juntos, mesmo já estando em destaque. Então, aqui, a comparação. Palavras como, do que, certo? E a qualidade. Isso é comparação. Agora vamos para a parte de baixo. Nesse exemplo, a palavra vida, acompanhada da qualidade comum azeda, está sendo comparada por meio do uso do conectivo comparativo como a um limão. Então, como eu disse para vocês, na comparação tem o conectivo. A metáfora ocorre quando a palavra Professor, qual é a como... página mesmo? Eu continuo na página 20. Ah, tá. Agora, a da tarefa é outra, certo? É a 29. A metáfora ocorre quando a palavra como e a qualidade comum são suprimidas e a associação entre os elementos passa a ser subjetiva. Por exemplo, a vida é um limão. Nessa frase, a palavra vida está sendo comparada subjetivamente a um limão, sem o emprego do conectivo comparativo e da qualidade comum. Vejam que não aparece assim a palavra azedo. A vida é um limão. Aí você imagina o que é o limão e estabelece a relação entre vida e limão. Então aqui, ó, vou marcar metáfora. E na metáfora eu vou marcar aqui essa última linha, ó, sem o emprego do conectivo comparativo e da qualidade comum. Então fica ali tudo implícito. Esse trecho aí do nosso estudo de hoje resume praticamente toda a nossa conversa. Então essa parte aqui que fala das características da metáfora, só um momento, e aqui fala para nós das características da comparação. Então, essa página 20 é importante para nós e eu quero que vocês marquem, por favor, tá bom? Então, tá ótimo. Pessoal, só um momento. Então, nessa aula de hoje, nós estudamos os conceitos de personificação, de comparação e de metáfora, inclusive corrigindo os exercícios, certo? Então, agora eu quero saber